Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial Céia Tenho Tanto para Lhe Falar. Essa série faz parte da Jornada da Gratidão, uma celebração pelos 100 anos da nossa Casa Espírita, que nasceu do desejo de honrar as histórias, os corações e as mãos que construíram esse lar de amor e aprendizado. A cada episódio, temos o privilégio de ouvir histórias que revelam como Céia transforma vidas. E hoje, teremos mais um encontro cheio de emoção e gratidão. Com muito carinho, recebo nossa querida Rosário Moreira, que vai compartilhar um pouco da sua caminhada junto a essa casa de luz. Rosário, é uma alegria enorme te receber aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, a alegria é toda minha. Com muita emoção, com muita alegria de eu estar aqui nessa casa. Sempre é uma alegria. Sempre, né? Vou começar perguntando para você, como é que você chegou nessa casa? Em que ano você chegou? Como é que foi esse movimento de você estar aqui, né? Conta um pouquinho desse contexto pra gente. Juliana, para vocês entenderem como eu cheguei nessa casa, da forma que cheguei e na época que eu cheguei, eu preciso ir um ano atrás. No ano de 1994. Eu tinha uma vida normal, como todos têm, casada, com um filho de 6 anos e uma de 20, que trabalhava. Eu trabalhava em 2 hospitais, fazia faculdade, tinha uma vida feliz. Na metade do ano, precisamente em março, eu descobri que eu estava gravemente doente. Uma doença no estômago que não tinha sobreviventes, quem passava por essa cirurgia de retirada de estômago. Imagina como eu fiquei, o mundo se abriu nos meus pés, meus filhos choravam dia e noite, minha filha desesperada quando chegava do trabalho e meu filhinho de 6 anos naquela confusão toda também desesperado. Tratei para a cirurgia lá no INCA e foi retirado o meu estômago e fiquei muito mal. Vim para casa muito mal. Pior porque perdi a saúde, perdi o casamento, perdi os amigos, que até então eu achava que tinha, porque depois eles não queriam me ver na situação que estava, que eles achavam que eu ia morrer. E perdi a alegria de viver, o trabalho que eu amava, de cuidar dos meus doentes. Perdi tudo. Fiquei mal em casa, cada dia que passava eu piorava mais. Fiquei um palito, porque eu não conseguia comer, botava tudo para fora. Era um tantinho assim, porque eu não conseguia, sem o estômago, estava muito difícil. E com isso foi alegria, tudo foi embora. Cada vez eu piorando mais, eu comecei a desistir de viver. O tempo foi passando, vários meses, e eu nem saía da cama para ir ao banheiro. Meu filhinho de manhã me ajudava, 6 aninhos, me ajudava, o Vinícius. Até que as coisas chegaram num ponto tão desesperador, que ele se ajoelhou na minha cama, do lado da minha cama, e falou: mamãe, não morre não, senão eu quero morrer com você. Nossa. Ali eu senti uma força. Mas como usar essa força? De que maneira? Eu não era espírita, não conhecia a doutrina. Antes de me operar, eu procurei alguns segmentos religiosos, foi uma decepção em todos, porque o lado material prevalecia. Eu não conhecia a doutrina espírita, não conhecia o centro. Mas uma amiga que eu tinha, de muitos anos, continuou comigo, me socorria lá em casa, quando eu passava mal, me passava soro para não ir toda hora para o hospital. E um dia ela chegou lá em casa e falou para mim: Rosário, eu estive ontem num consultório médico e uma secretária me falou de uma casa espírita, que é uma bênção, que eu me arrepio. Vamos lá? Eu falei: nem como? Não consigo nem andar direito, não consigo descer minhas escadas. Não, eu te ajudo. Eu falei: vou ver. Passou uma semana, na outra semana eu falei: eu quero ir. Isso já era 95, ano de 95. Ela precisou me ajudar. Eu chegar aqui no salão, era uma terça-feira à noite, para assistir uma reunião. Não me pergunta quem estava fazendo a reunião, quem foi o expositor, porque eu comecei a chorar, desde que eu entrei na casa até o final da reunião. A única coisa que eu sei é que o Salão Francisco estava lotado. Tinha gente em volta, em pé, e eu fiquei em pé. Você ficou em pé do jeito? Eu fiquei em pé. Eu chorei, eu tive um choro convulsivo, minha colega, minha amiga do lado, me dando o braço, e eu fiquei ali.
Quando eu saí, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Uma paz, uma serenidade. Fui para casa diferente e consegui dormir, que até então eu tinha insônia direta. E algo me chamou a atenção. Falei, nossa, que lugar maravilhoso. O que será que me disseram lá? Porque eu não ouvi nada. O que será que me disseram que eu vim tão diferente para casa? Minha vida até então era nublada. Não tinha sol, não tinha alegria. Eu comecei a pensar, de reagir pelo meu filho, por esse lugar que me deu uma energia nova. E aí, naquela semana, eu resolvi, era terça-feira, eu resolvi chegar aqui na quinta-feira de manhã. Vim sozinha, encontrei seu Humberto lá embaixo. Falei alguma coisa que eu estava vivenciando, ele me acolheu. Nossa, meu querido Humberto. E me orientou. Olha, temos palestras hoje, quinta-feira, às 3 horas. Temos a sexta-feira, sala de cura, às 20 horas. Tem tratamento às terças-feiras. E eu falei, logo mais eu venho também. Ele, isso mesmo. Tem evangelização infantil, que eu disse que tinha um filhinho de 7 anos, que tinha completado 7. E na quinta-feira de tarde, eu fui para casa, tentei almoçar, porque até então eu não comia direito, tentei e vim. Me segurando e vim. Juliana, a primeira palestra que eu entendi naquela quinta-feira, que a outra eu nem sei o que foi, era falar sobre perdão. E aí, durante a palestra, falavam muito de amar os inimigos, de que nós não éramos vítimas de nada, e eu me sentia vítima. Eu achava que Deus não gostava mais de mim, que tinha me abandonado, que eu tinha perdido tudo, né? E aí eu comecei a pensar, perdão? Como perdão? Não posso perdoar porque eu tinha passado por uma situação muito difícil. E eu falei, não, mas eu preciso entender essa doutrina que me fala de perdão e que me deixa tão bem quando eu saio de lá. E eu entro mal, chegava mal e saía bem. Aí, Juliana, eu comecei a vir na reunião de terça, de quinta e de sexta. De sexta era Zé Inácio com Eliette. Chorava a reunião toda, mas sentava bem na frente para poder entender. Aí vim numa sexta-feira e me inscrevi na sala de cura com Dona Inelina, ela fez atendimento fraterno também, maravilhosa. E aí me indicou às terças para fazer desobsessão e para trazer meu filho na evangelização ao sábado. Fiz tudo direitinho. Vinha todos os dias que eu podia aqui. Eu precisava entender essa doutrina que estava mudando a minha vida. Eu ainda estava num tempo nublado, mas o sol já estava querendo raiar lá, aparecer. Eu precisava desse sol. Trouxe meu filho para a evangelização logo no primeiro sábado. E quem atendeu ele foi o Zé Carlos, que até hoje eu agradeço ao Zé Carlos, eu trabalho com ele agora terça-feira, e recentemente meu filho agora adulto veio falar com o Zé Carlos, que eu sempre falo, Zé Carlos, você esqueceu do meu filho Vinícius com 7 anos, mas ele nunca esqueceu de tudo que você falou para ele, porque ele chegou aqui também destruído pelas situações, e você falando de Deus, falando, também ajudou ele na vida. E foi muito legal o encontro deles. Aí eu ficava no salão, na reunião dos pais. Seu Rivaldo também foi muito importante o que ele falava, e a gente foi se acalmando, eu e meu filho, chegávamos em casa os dois, comentavam o que eu escutava aqui e o que ele escutava na salinha, e aí cada vez mais eu queria vir. Quando eu podia vir de tardinha, à noitinha, com ele, porque ele estudava de manhã, eu trazia ele, e a vida foi passando, tratamento em cima de tratamento, todos que você possa imaginar. Pronto-socorro, desobsessão, tratamento de cura, e as coisas foram melhorando, melhorando. Num sábado, depois de alguns meses que eu saí da evangelização, eu conversava muito com as meninas, tinha reunião no nosso grupo de pais, aí a Solange conversava muito comigo. Aí lá no pátio falaram para mim assim, Rosário, quer colaborar com a gente? Tem um trabalhinho para você. Eu falei, quero. Sabe qual era o trabalho? Era 2 sacos assim, pretos, de ursinho sujo, o pessoal jogava fora, traziam para cá, e bonecas todas estrupiadas, sem braço, com a roupa toda fedida, sem cabelinho. Eu adorei. Eu fazia aquele trabalho com tanto amor. Eu que na infância não tive brinquedos, eram os meus brinquedos. Lavava, penteava, botava rolinho nas bonecas, fazia roupa nova que eu sei costurar, botava perfume, botava tudo na minha cama assim, os ursinhos cheiroso, bonito, para depois empacotar, trazia para cá. Aí nesse mesmo dia, quem entregava, levava. A minha vida começou a ficar feliz. Então, esse foi seu primeiro trabalho. Meu trabalho. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? Você passou por uma situação muito difícil de saúde, né?
que não tinha preparo nenhum para isso, e eu imagino que lá para a época década de 90, né, realmente é algo novo. Hoje a gente acaba vendo isso acontecendo e tendo um pouco mais de Naquela época não tinha chance. Naquela época era mais difícil, e eu imagino o transtorno que aconteceu na sua vida, na vida das pessoas à sua volta, né? Meus filhos, principalmente. Da sua família. E quando você chegou aqui no centro, foi quando a sensação que me dá é que abriu-se uma porta, né? Uma luz apareceu nessa sua vida, como você falou, que já estava muito nublada. A sensação que você teve quando você entrou aqui no centro, nesse primeiro dia que você só chorava, qual foi a sensação? A sensação ao sair foi que eu ia viver. Nossa. Que eu tinha esperança. Eu não sabia como, mas ali tinha esperança de algo melhor. E eu precisava buscar essa esperança, por isso que eu voltei vários dias seguindo. Eu precisava dessa esperança que me fez respirar fundo, ver as coisas que estavam em minha volta, que eu não enxergava nada, ver o amor que eu tinha em volta de mim, que era meu filho precisando de mim, eu querendo morrer. Então essa casa me deu esperança de ver em minha volta que alguém precisava de mim. Nossa, imagina, e quando a gente tem isso na vida, a gente precisa segurar, Segurei, né? Com toda a força. Volta e meia voltava nos braços do seu Humberto. Meu filhinho também chegava perto, muitas vezes chegou perto do seu Humberto e dizia assim: seu Humberto, eu não estou bem, chorando. Seu Humberto abraçava ele, botava a mão dele aqui, seu Humberto no peito do meu filho. Dava aquele, meu filho saía feliz. Então foi, olha, Dona Inelina, seu Humberto, a Edna nas quintas-feiras, na reunião que eu buscava, às sextas-feiras também, o Zé Inácio, as coisas que ele falava, o acolhimento das pessoas no grupo de paz, comecei a ter amigos ali, a sentir saudades de voltar, foi tudo muito maravilhoso. Como se fosse um quebra-cabeça, né? Nossa, foi encaixando tudo coisinhas. Se encaixando, né? E assim, eu estava na minha casa, comecei a fazer minhas tarefinhas devagar, tinha uma senhorinha que me ajudava, mas eu estava sempre pensando assim, eu preciso voltar lá no Humildade e Amor. Até então a gente não falava séria. A gente falava assim, eu preciso voltar no Humildade e Amor. Eu sentia segurança voltando no Humildade e Amor, que quando eu saía daqui é como se eu tomasse uma energia para fazer minhas coisas, para lutar pelas minhas coisas. Fui aposentada por invalidez, ficou difícil para mim. Eu falei, não, mas não é possível só ter perdas. Eu preciso encontrar ganhos. E aqui eu comecei, né? Comecei a estudar. É aí que eu ia perguntar para você, quando você falou do trabalho, esse trabalho para limpar os ursinhos, para cuidar das bonecas, né? Começou a te mostrar uma utilidade. E aí depois disso vem o estudo. Naquela época não era tão obrigado a você trabalhar para poder estudar para trabalhar. Sim. Mas aí eu comecei a estudar, fui fazer o livro dos Espíritos. A Zezé dava os livros do André Luiz. Também com ela foi muito importante. Eu fiquei quase 5 anos com ela no André Luiz. Fiquei também fazendo o livro dos Espíritos, fiz 3 vezes. E a Zezé me deu uma grande oportunidade nesse estudo. Também agradeço a ela. Quando nós chegamos no capítulo penúltimo do livro Nosso Lar, ela escolhia alunos para fazer o capítulo. Eu falei, eu não vou conseguir. Ela me deu o penúltimo capítulo, que era quando André Luiz chegava na casa dele e precisou perdoar a esposa que estava com um novo marido. Olha o perdão de novo aí, né, Rosana? Gente, aquilo eu estudei muito, estudei. Ali, Juliana, eu saí daqui com a certeza que eu também tinha perdoado dentro de mim aquelas situações que eu não quero comentar, que me destruiu junto com a doença. E eu tinha perdoado também. Que essa doutrina tinha me ensinado a perdoar e amar. E ali a minha trajetória. Foi convidada para ser facilitadora de livros e muitos trabalhos. E hoje eu trabalho de segunda a sexta-feira na casa, né? Passamos por várias dificuldades aí, inclusive pandemia, que para mim não foi nada difícil, porque a casa era o meu suporte. A casa até na pandemia me deu a chance de trabalhar. Sim. Tudo parou, mas eu em casa ligava para os doentes, que nós atendíamos aqui na Fluido, toda semana sabia como ele estava, dava notícia. Falei para a Maísa, o que eu posso fazer para ajudar mais? Posso fazer máscaras? Comecei a costurar máscara, dia e noite. Olha,
não senti a pandemia, senti a falta dos amigos que partiram, mas ela não me afetou psicologicamente, porque eu estava inserida ainda nessa casa. Sim. Eu tinha entrado na doutrina espírita, e aí a doutrina espírita já estava dentro de mim, e eu já estava podendo colocá-la em prática. E dali para frente, né, quando ela começou a entrar no meu coração, né, com os estudos, com os tratamentos que depois eu não precisei mais, ali eu estava feliz, meu sol abriu de novo, e eu descobri que eu não perdi nada. A gente sempre fala aqui do estudo, e você hoje trouxe uma questão sobre o perdão, né? Muito. Na palestra já vem falando, mas quando a gente está dentro de um grupo que estuda um livro, né? A gente vai estudando isso de uma forma mais detalhada e vai mudando dentro de nós, né? Qual foi a importância do estudo na casa para a sua mudança? O esclarecimento, porque até então eu era totalmente leiga. Ele veio começar a falar de um Deus que era maravilhoso, que para mim era um Deus que tinha se afastado de mim. Uhum. Veio me falar do amor incondicional, de aceitar as pessoas como elas são, porque eu achava que eu tinha que mudar as pessoas, que elas não podiam fazer o que fizeram comigo, elas tinham que mudar seu comportamento. Eu vim compreender tudo isso, só a doutrina, né? Sim. E com isso, com esse estudo, eu ainda fiquei em tratamento, voltei para fazer a revisão final e o médico não acreditou que eu estava lá. Ele me chamou, eu ia entrando, ele disse assim, não, é a paciente. Ele achou que eu era acompanhante. Uhum. E eu falei, sou eu. E ele não acreditou. Olhou todo o prontuário, que eu tinha passado 5 anos, e não acreditou, porque na época ele disse para mim, se conforma, você não vai melhorar uma grama, porque eu perdi tudo que eu tinha de... Jesus. Eu era um esqueleto andante. E ele disse, você não vai engordar nem uma grama. Depois que eu resolvi viver, eu pensava nisso, eu falei assim, vamos ver. Cada 100 gramas que eu conseguia, eu comemorava com meus filhos. Uhum. E com essa minha amiga Elzir, que foi a luz que me trouxe aqui, que é minha amiga até hoje, trabalha na casa também, e foi a luz da minha vida aqui, para eu dar entrada nisso aqui, que foi a minha redenção. Nossa, que lindo. E eu sempre digo, não quero nunca mais sair dessa casa, nem desencarnada. Quero continuar no trabalho aqui. E os amigos sabem que eu falo isso de todo o meu coração. Com certeza, né? Porque aqui a gente encontra esse suporte, aqui a gente encontra o apoio, conhecimento, trabalho. A gente encontra... E o estudo foi primordial para mim. Eu vinha de uma igreja católica, não compreendia bem as coisas que não eram ditas, era tudo, né, em silêncio, em segredo, mistérios da fé. E aqui eu encontrei as respostas de tudo que eu me questionava, né? Porquê das coisas, o porquê que eu tinha vivido uma infância dolorosa, né? O porquê das coisas da vida anterior, né? Que nos trazia problemas agora, presentes, e do que nós poderíamos fazer no futuro, para ter um futuro, no presente, para ter um futuro melhor, Exatamente. né? Então eu comecei a compreender tudo isso. E graças a Deus, meu filho também seguiu, ficou muito tempo aqui, e hoje ele diz para mim que foi a melhor coisa que eu fiz para ele, foi trazer ele para a evangelização. Sempre que ele pode vir aqui, mora longe, mas sempre que vem, mora aqui. Então essa é a minha segunda casa. Estou sempre muito feliz quando eu venho aqui. Quando eu entro naquela porta, que eu sinto o abraço de Francisco, eu já fico feliz. Eu já sei que tudo vai ser resolvido. Hoje, quais são os trabalhos que você desempenha na casa? Então, meus trabalhos. Hoje eu dou aula na segunda-feira de manhã e à tarde. Eu trabalho logo mais hoje, terça-feira, eu trabalho no atendimento fraterno e na sala de desobsessão, que eu sou dirigente. Amanhã eu faço estudos do André Luiz. Quinta-feira eu abro uma reunião, que eu sou dirigente também. A sexta-feira eu trabalho na sala de fluidoterapia. Até o ano passado, eu fazia muitas palestras também, de noite, mas depois eu fazia a terça-feira de noite, fazia a quinta-feira de noite, vinha ao domingo, dava aula também uma vez por mês ao domingo, mas depois a violência aumentou, aí eu de noite já fiquei mais temerosa, aí eu fiquei só com esse trabalho durante o dia, de segunda a sexta. Só, né? Pouquinho. Eu às vezes ainda acho que olha, Juliana, por tudo que é mais sagrado, mesmo trabalhando de segunda a sexta, por tudo que eu recebi, eu acho que ainda é pouco. Eu às vezes ainda penso como é que eu gostaria de fazer mais. Ainda penso assim, quais são as tarefas? No momento eu estou fechando os saquinhos das crianças, para botar os brinquedos das crianças da Noite Feliz, coisinhas assim que saem, que me dão a oportunidade de fazer, eu ainda faço.
Eu te entendo. A gente sempre acha que pode fazer um pouco mais, né? Eu E a acho. gente recebe tanto, né, Rosário? Eu A acho. gente Diariamente. recebe tanto dessa casa, recebe dos amigos, recebe da casa, da espiritualidade, Sim, né? sim. Quando a gente precisa, a gente pensa que não tem uma saída, aparece algo. E os amigos, o abraço. Às vezes você chega meio borocochô, aí vem uma série de amigos, oi, Rosário, aí me abraça, aí é uma energia, aí vem outro, Rosário, me abraça. Aí você vem assim, às vezes assim, você vai fazer um atendimento fraterno, aí vem um problemão, aí fala assim, Rosário, para, você não tem problema mais não, vocês já acabaram. Fica bem. Então isso dá uma vida nova pra gente continuar a luta com muita esperança. Eu tenho muita esperança, muita vontade de viver, de ficar ainda na Terra muito tempo para continuar esse trabalho, até Deus, né? Quando Ele permitir. Mas sou muito feliz hoje, graças a Deus. Rosário, existe alguma história bonita, alguma situação que aconteceu que você gostaria de trazer para dividir com a gente? Uma história, não é bem uma história, mas alguma coisa que me puxou as orelhas, que me deu uma lição de vida. Teve uma época que meu filho já adulto, isso tem uns 15 anos atrás, eu estava no atendimento fraterno e meu filho morava no Sul. Ele trabalhava no Sul, vinha uma vez por mês aqui. E nessa época eu ainda estava estudando, ainda não estava muito, né, fixa na doutrina e sofria com a ida dele. E um dia, numa terça-feira, ele foi embora no domingo, todo mês ele ia embora, era uma tristeza. E numa terça-feira eu fazia atendimento fraterno. E aí eu saí de casa pensando, não, hoje eu estou sofrendo muito. Eu não vou fazer atendimento fraterno, não. Nossa, estou sofrendo, o Vinícius foi para o Sul só daqui a um mês. Eu pensando sozinho. E aí eu ia falar com a dirigente e tinha uma fileira de gente para ser atendida. Aí a consciência doeu. Eu tinha falado com ela, não vou hoje fazer atendimento não, mas a consciência doeu. Eu sentei na mesinha e chegou uma senhora chorando muito. Aí quando ela chegou, eu falei, o que é que eu posso ajudar? Sofrida aqui, né, pela ausência. Aí ela veio contar a história dela. Ela viu o filho dela morrer por bandidos lá no local, sendo assassinado. Olha, foi um puxão de orelha para mim que a espiritualidade disse assim, tá vendo, Rosário? Você chora pelo seu... Assim mesmo, na tela mental, é assim, você chora pelo seu filho que vem todo mês na tua casa. Ela chora por um filho que nunca mais ela vai ver. Nossa. Nunca mais eu reclamei. Aceitei a ida e vinda dele, até que depois ele veio definitivo, depois voltou. Nunca mais eu reclamei. Foi uma lição de vida aquilo. Porque eu podia ter ficado em casa chorando. Ah, não vou atender porque tem outras pessoas atendendo. Mas eu vim, porque eu estava ali precisando daquela lição. É a pessoa certa, né, Rosário? Isso foi muito importante para mim. Nossa, eu nunca mais esqueci. Isso tem mais de 15 anos. Nossa. E aí, dali para frente, eu engrenei nos trabalhos, sem reclamar, sempre muito feliz em fazer tudo. A gente está caminhando para o final, mas eu queria que você falasse para a gente, Rosário, o que o CEA representa na sua vida em uma palavra. E por quê? Equilíbrio. É aqui que eu encontro a paz para resolver as questões que a gente tem sempre para resolver, o equilíbrio para direcionar, né, essas questões e a minha casa. É a minha prioridade. Eu lá em casa com os meus filhos, cada um mora na sua casa, mas eu sempre falo para eles, eu tenho 3 prioridades que é uma só na vida. Porque isso aqui, os meus trabalhos é prioridade. Largo tudo para estar aqui. Mas eu digo para eles, eu tenho 3 prioridades que são uma só. Deus, as coisas de Deus, vocês, meus filhos, e o CEA. Então são a prioridade que por vocês eu largo tudo. E eu vivo muito feliz com o CEA, que está dentro de mim. Se você pudesse voltar no passado e olhar para Rosário, que estava passando lá na década de 90 por aquelas dificuldades, aquelas dores, aquela falta de esperança, se você pudesse voltar lá atrás e falar com ela, o que você falaria? Eu falaria assim, ó, Rosário, reage. Lá na frente tem muita esperança para você. Tem muita coisa boa que você vai conhecer. Tem muitos amigos verdadeiros que você vai ter. E sua vida vai ser uma maravilha. Reage, segue em frente. Que bom. Que bom que reagiu. Que bom que você continuou. E que bom que você está aqui com a gente, Rosário. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi assim uma experiência inédita, porque assim, como hoje eu nunca falei essa história do jeito que foi.
e me sinto muito feliz de estar aqui. Pode ser que essa história sirva para alguém, para dar incentivo para alguém que está lá caidinho, né? E saber que a gente sempre renasce, né? A gente não pode se deixar abater e sempre tem uma esperança, principalmente quando a gente conhece essa casa aqui. Sim. E eu aconselho a todos aqueles que assistirem, mas não conhecerem essa casa, que venham correndo. Essa pessoa vai ser bastante feliz aqui dentro. Sua história é uma história linda e eu não conhecia, né? Já te conheço há muito tempo. Não conheci, eu não contava. A Maísa sabe a história, porque ela me ajudou muito com a homeopatia, porque chegou um ponto de eu ir para o médico e ele dizer para mim assim: Rosário, eu não sei o que fazer. Eu botava tudo para fora, não comia, desintegrava, e ela me ajudou, a homeopatia me reequilibrou, e com a homeopatia veio a doutrina e veio essa casa, e foi um combo de alegria, de saúde, de esperança e de muito amor. E veio sua vontade de viver. A vontade. Também porque a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver essa vontade de viver, a gente não aproveita consegue. as oportunidades, né? Então Não você consegue. aproveitou, né? Que bom. Eu agradeço muito a Deus, aos amigos espirituais, que eu sei que estão sempre comigo, me intuindo agora, falando no meu ouvido. E eu sei que a gente vai vencer tudo que vier pela frente. Foi emocionante ouvir você falar do CEA com tanta gratidão e ternura. A sua caminhada mostra como o amor em ação se traduz em dedicação, em presença, em fé. Obrigada por abrir o coração e compartilhar sua trajetória com a gente. Que você continue sendo esse exemplo de entrega e de paz para todos nós. Eu agradeço muito e queria falar uma palavra final. O CEA salvou a minha reencarnação. O CEA foi a minha redenção nessa encarnação. Eu sou muito grata. Que lindo, Rosário. Muito obrigada. Obrigada, querida. E se você se emocionou com essa história como eu me emocionei, aproveite para assistir aos episódios anteriores da nossa série CEA, Tenho Tanto para Lhe Falar. Cada um é um convite à reflexão e à gratidão. Siga o CEA nas redes sociais, compartilhe essas mensagens de amor e fique ligado, porque ainda temos muitas histórias inspiradoras pela frente. Um abraço cheio de carinho e até o próximo episódio.